Há 7 meses atrás, eu voltei para o Brasil e eu vim aqui fazer um vídeo e eu quero, como eu digo, eu quero me retificar. Hoje eu venho aqui dizer para vocês o que eu sempre neguei. Desde que eu anunciei a nossa volta para o Brasil, sempre houveram perguntas de: você foi deportada? Você tinha carta de deportação? Você corria o risco de ser mandado embora? Por isso vocês decidiram voltar? Todas as vezes que essas perguntas foram feitas para nós, a resposta sempre foi a mesma. Não tinha nada a ver com deportação, não recebemos carta de deportação, não corríamos o risco de ser deportados. Hoje, humildemente, eu venho aqui dizer para vocês que sim, nós corríamos o risco de sermos deportados. E eu vou explicar o porquê eu não disse isso antes para vocês, uma vez que a minha vida é uma carta aberta, é um livro que eu escrevo junto com vocês todos os dias. Vamos lá, para tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo. Há 21 anos de Estados Unidos e eu me negligenciei. Eu me deixei de lado várias vezes, como eu fiz em vários setores da minha vida. Eu recebi perguntas como: mas em 21 anos você não conseguiu se legalizar? Por quê? Porque eu não corri atrás. Porque eu não parei para pensar no amanhã. E a verdade é uma só. Eu poderia ter feito antes? Eu poderia ter feito antes. Mas eu não me priorizei naquele momento. Por que eu disse para vocês que eu não corria risco de ser deportada? Porque até então, até o momento em que nós escolhemos sair dos Estados Unidos, eu não corria o risco. Pelo menos eu achava que não. Essa semana, tudo mudou. Eu estava navegando pela internet e apareceu para mim uma postagem de uma página que eu nem sabia que existia de lá. E essa página estava expondo a situação de um rapaz que tinha sido deportado e ele estava reclamando, ele estava pedindo os direitos dele porque ele estava em processo de legalização com a mesma advogada que era a minha advogada. Ele compareceu na corte para procedimento básico de renovação de documentação. Ele foi preso e deportado. Ele não voltou mais para casa. Nessa postagem tinha muitos comentários de pessoas que também tinham sido deportados, estando sendo auxiliados, estando em processo de legalização, estando aparentemente assegurados para continuarem vivendo dentro dos Estados Unidos. Quando eu li aquelas mensagens, eu falei: meu Deus do céu, eu corri um perigo que até então para mim não era um perigo. Porque um processo imigratório, ele não custa barato. E a gente tinha pago esse processo imigratório para que a gente conseguisse se legalizar. Carol tá voltando pro Brasil. Eu já falei para vocês aqui ontem. Ela foi no condomínio que eu morava para buscar uma mala com uma amiga nossa. E quando ela saiu de lá, ela me ligou e falou: mãe, quem é fulana de tal? Aí eu falei: por quê? Ela falou: mãe, quem é? Eu falei: ai, Carol, é uma moça que mora aí desde que eu me lembre, né, que eu morava, porque eu morei muitos anos no mesmo condomínio. Ela trabalha na faxina, ela é muito amiga de uma outra amiga nossa, ela tem 2 filhas americanas, as meninas nasceram aí. Carol, por quê? E aí Carol me disse: mãe, ela está presa na imigração esperando ser mandada de volta para o Brasil. Essa moça em específico, não conheço a situação dela. Eu não sei se ela estava em algum tipo de processo imigratório. Eu não sei. O que eu sei é que ela é mãe de 2 filhas. Ela trabalhava, ela pagava os impostos dela e ela está presa. E as filhas dela estão sem a mãe do lado. 2 amigos meus foram deportados. 2? Ixi, foi muito mais de 2, ó. Que eu me lembre aqui, 5 amigos meus já foram deportados.
E aí, o que eu quero dizer para você sobre a pessoa que já viveu do outro lado e que corria o risco de ter sido deportada e que, pela piedade do Senhor Jesus, resolveu voltar antes. Quando lá atrás eu disse que eu tinha voltado por propósito e por obediência, nem eu mesma sabia que eu estava voltando também por livramento. Um dos meus amigos que voltou deportado, ele saiu de casa para ir no posto de gasolina. Num dia normal. Ele saiu de casa, foi no posto de gasolina e no trajeto da casa dele até o posto, ele foi parado pela polícia. Prenderam ele, ele foi humilhado, ele ficou preso 3 meses, ele não teve mais o direito de voltar em casa, ele não teve o direito de se despedir da família dele. Ele foi transferido de cadeia em cadeia, porque agora o sistema lá eu não vou dizer que é arbitrário, mas é focado em mandar o maior número de pessoas possível embora. E quando isso acontece, as pessoas só se tornam números indesejados dentro do país. Ele não teve o direito de voltar para casa para se despedir da esposa e dos 2 filhos. Ele não teve o direito de defesa, porque foi contratado um advogado e eles não leram o processo que foi instaurado. Foi pedido perdão, foi pedido clemência, foi provado que ele era um cidadão do bem, que não tinha documentação dentro dos Estados Unidos. Foi negado para ele o direito de voltar para a família dele. A minha situação foi diferente. Eu voltei por escolha, sem saber que essa poderia ser a minha situação no futuro. Porque para mim eu estava garantida, porque eu estava dentro de um processo imigratório que me foi prometida a legalização, depois que eu paguei um montante de $13 mil. O que muita gente não fala é que existem muitos profissionais que se usam do desespero, da situação de muitas pessoas para prometer coisas que não vão conseguir fazer. Meu amigo chegou no Brasil depois de 22 anos nos Estados Unidos, lembrando que ele não voltou por escolha. Ele saiu de casa para ir no posto de gasolina e 3 meses depois ele foi deixado aqui no Brasil. O trajeto, aquele que já foi descrito por vários outros youtubers e que já foi mostrado na televisão. Ele foi transferido de cadeia em cadeia até que lotaram um avião e ele foi colocado lá dentro, algemado dos pés até as mãos. A algema pega os pés, vai subindo, é amarrado na cintura e amarrado nas mãos. Essa algema não é tirada nem para que você vá ao banheiro. E você só tira depois que você já pousou em território brasileiro ou de qualquer outro lugar do mundo que seja a nacionalidade da pessoa que é deportada. Quando você escolhe voltar, você prepara o seu coração, como foi o meu caso. Deus teve misericórdia de mim e da minha família. E quando você só sai de casa para ir ao posto de gasolina, você se preparou para voltar? Não, você não se preparou para voltar. Aí sabe o que acontece? Você é jogado de volta em uma realidade que você não queria mais para sua vida. Meu amigo tá depressivo, tá triste, tá sozinho, sem a família dele, porque a mulher e os filhos continuam nos Estados Unidos até que ela consiga se desfazer das coisas e ela consiga voltar para o Brasil. Porque ele foi tirado de dentro de casa. Quem tá aí do outro lado assistindo esse vídeo e nunca viveu essa situação, talvez diga, ele tá pagando pelo crime que ele cometeu. Se ele não tivesse lá ilegal, nada disso teria acontecido. E isso já era de se esperar, uma vez que ele cometeu a negligência de entrar no país e ficar sem documentos. Isso é a opinião de quem nunca passou por essa situação. Mas a minha opinião, diremos assim, eu já vivi os 2 lados da moeda. Eu sei que se eu estivesse na situação dele, talvez eu estaria pior. Porque houve uma época na minha vida que voltar não fazia parte dos meus planos. Você já imaginou você, de uma hora para outra, ser preso e ser deportado, mesmo que você esteja voltando para o seu país de origem? Se você escolheu não estar aqui, é uma situação delicada, extremamente complicada. Até então, eu não tinha ficado sabendo de nenhum caso de mulher que tinha sido presa. E ontem, quando eu fiquei sabendo do caso dessa conhecida, eu me coloquei no lugar dela. Porque além de mulher, ela é mãe.
Tiraram dela o que toda mãe tem medo. Tiraram dela o direito de cuidar das próprias filhas. Porque eles não querem saber se você é mãe, se você é casada, se você tem... Eles não querem saber. Mano, nós tá aqui em casa, esses bandos de filha... O vídeo feito por uma das filhas mostra a brasileira saindo do carro na frente de casa após receber voz de prisão por estar sem documento. Na porta de casa, mano. Cara... Na porta de casa, aqui em Amster. Eles não querem saber, eles não querem saber. E aí, existe aquela opinião também que diz cada um com seus BO, se você fez, que você arque com as consequências, né? É o mundo em que a gente vive hoje. Onde uma mãe que foi em busca de melhoria na vida e que tem 2 filhas americanas foi presa como se ela fosse uma bandida e ela vai ser colocada algemada dentro de um avião. Não importa se as filhas são americanas, não importa a conduta dela dentro do país, não importa mais nada. O que importa é que ela vai fazer parte do relatório de um número que vai entrar para a história. A história da política sem coração, onde não importa quem você é, mas o que o governo vai cumprir. Os imigrantes foram comparados a sacos de lixo, onde eles seriam jogados na lixeira de onde não deveriam ter saído, foram igualados a criminosos que cometeram crimes horríveis, estão sendo perseguidos. As batidas de agentes de imigração se multiplicam. Um motorista flagrou uma patrulha revistando pessoas no mercado. Gente, eles estão prendendo quem tem green card. E isso aí não são vozes da minha cabeça, são fatos que acontecem com pessoas que vivem a situação. São relatos verdadeiros. Eles estão duvidando até de quem conseguiu o documento por direito. É a política do aqui eu mando e ninguém é capaz de fazer com que a situação mude. É a política atual dos Estados Unidos. Eu poderia ter sido, sim, deportada. E, mais uma vez, quando eu agi em obediência e voltei para o Brasil, era Deus cuidando de mim e falando, filha, vá. Porque você não vai aguentar ficar presa e passar por essa situação. E graças a Deus que eu voltei. Então, quando eu falo sobre viver em obediência, é obedecer até quando você não entende. Graças a Deus que eu voltei. Eu sinto muito por todas as pessoas que não mereciam estar passando por essa situação. Eu sinto muito. Sabe por quê? Porque eu já vivi do outro lado. Eu escolhi voltar. Eu preparei o meu coração. Eu cheguei com o coração cheio de felicidade por escolha. Mas já imaginaram se eu tivesse saído de casa num dia normal para gravar um vídeo e eu fosse presa e de repente mandada de volta, sem uma estrutura, sem me planejar, sem a minha família do meu lado? O que seria da minha cabeça? Já pararam para pensar o que vai ser do psicológico dessas pessoas que veem coisas que a gente nem imagina? Porque quando eu sento aqui na frente desse celular e gravo um vídeo para vocês relatando fatos que aconteceram na vida de outras pessoas, nem eu e nem você sabemos o resultado dessas ações no psicológico dessas pessoas. O mundo hoje em dia está doente. O sentimento psicológico que o outro pensa não tem mais importância para muitos. Eu falo o que eu quero sem filtro porque a outra pessoa aguenta. Até quando a outra pessoa vai aguentar? Até quando vai a falta de empatia? Até quando vai a falta de amor ao próximo? Até quando vai essa situação? Hoje eu vejo os Estados Unidos com outros olhos, sabe? Eu vejo os Estados Unidos como um lugar de muita prosperidade, de verdade. Muita prosperidade. Eu sonho em voltar para lá um dia para passear, sim, porque eu já falei várias vezes aqui que eu tenho história. Metade da minha vida foi construída lá, meus filhos nasceram lá e eu quero sim voltar lá um dia. Mas eu quero voltar se eu for bem recebida.
tirando isso, não faz mais parte dos meus sonhos. Porque é um lugar onde não se respeita a vida, onde não se respeita o ser humano, levando-se em consideração que eu não estou falando de pessoas que cometeram crimes, porque essas sim têm que pagar. Mas o que realmente pode ser considerado crime e o que está sendo considerado e parte para a área da perseguição. Vivemos tempos difíceis. Pessoas queridas estão passando por situações que poderia ter acontecido comigo e que por livramento não aconteceu. Eu desejo que você seja uma pessoa sensata, que você não se deixe em segundo plano, que você não espere que aconteça algo que vai entrar para o seu psicológico e vai acabar com você para o resto da sua vida. A maior parte dessas pessoas teve tempo de se legalizar. Algumas não tiveram oportunidade, algumas não se priorizaram, algumas não tiveram a chance de se retirar do país antes que isso acontecesse. Eu desejo que você seja a pessoa que sonhe grande, que sonhe muito e que se planeje para que o seu sonho não vire o pesadelo que virou a vida de muita gente que vive na situação atual dos Estados Unidos sem documentação e permissão para ficar lá dentro. Eu desejo que o seu coração seja aberto. Eu desejo que você se compadeça com as pessoas que vão precisar de muito apoio quando chegarem aqui no Brasil, não por escolha, mas porque elas não tiveram mais o direito de voltar para casa, lá. E que vão ter que refazer a vida aqui, não tendo escolhido. Eu desejo também que você se inscreva nesse canal, que você volte amanhã. Eu achei importante trazer esse vídeo aqui hoje porque a situação é pior do que se imagina. No início de tudo, a mídia mostrava o tempo inteiro. E agora que a mídia não mostra mais, a situação continua mais complicada do que no início. Com o aumento de prisões e batidas policiais, muitos estrangeiros têm medo até mesmo de sair de casa. Para realizar deslocamentos simples, como ir ao trabalho e escola, brasileiros se ajudam através de grupos de mensagens. Eu espero que você seja uma pessoa informada, para que não aconteça com você o que está acontecendo com muita gente que só tinha um sonho de conquistar uma vida melhor nos Estados Unidos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, me deixa aqui um comentário o que você acha dessa situação toda. Você já saiu do Brasil? Você tem o sonho de sair do Brasil? Você teria coragem de viver em outro lugar ilegalmente? Deixa aqui um comentário e volta amanhã, porque amanhã é outro dia e eu vou estar aqui, se assim o Senhor permitir.